E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Irene vai descobrir que Agatha está envenenando Antônio aos poucos e decide invadir a mansão para resgatar o ex-marido das mãos de Agatha e recuperar tudo o que perdeu. Irene vai descobrir todas as maldades de Agatha através de Petra e vai armar um resgate ao Antônio com Luigi. Porém, Agatha não deixa barato e tenta impedir que Irene leve Antônio. As duas vilãs terão um confronto tão brutal que vai acabar sobrando até mesmo pro Luigi e pra Angelina. Além de deixar o Antônio chocado com o que as duas são capazes. Já aperta aqui embaixo no botão gostei e me fala de qual cidade que você tá me assistindo. Tudo deverá acontecer logo após Petra suspeitar que Agatha está envenenando o Antônio e enfrentar a mulher. A Petra vai visitar a Irene na sua nova casa e revela para a mãe que o Antônio tá muito mal. E Irene fica surpresa com a notícia e pergunta a Petra o que aconteceu com o fazendeiro. Petra diz: "Ai mãe, na verdade ninguém sabe ainda. O médico fez alguns exames, o meu pai tá em repouso em casa. Tudo começou depois que ele passou mal do nada naquele primeiro dia. Ele começou a se esquecer das coisas, ele até falou do Daniel. Ficou super tonto, quase caiu no chão, foi horrível." E Irene coloca a mão no peito, surpresa com o que Petra diz, e afirma que Antônio sempre teve uma saúde de ferro e que seu único problema de saúde era um pouco da pressão alta. Mas algo terrível passa pela sua cabeça. Irene fica pensativa e diz com um ar de dúvida: "Filha, você não acha que é muita coincidência o Antônio começar a passar mal logo depois que ele se casou com aquela desgraçada? Eu sempre disse que aquela mulher queria acabar com seu pai. E pelo visto, ela já começou a colocar o plano dela em prática." Petra concorda com o que a mãe diz e afirma que também suspeita de Agatha e que ela até mesmo brigou e fez um barraco com a mulher. Irene arregala os olhos ao descobrir que Petra enfrentou Agatha, mas por dentro fica muito contente com a coragem da filha e pede para ela contar a história direito. Petra respira fundo e diz: "Ai mãe, tudo começou quando Luigi veio me contar uma história que a tia dele, Emengarda, disse sobre a Agatha. Parece que a tia dele conhecia uma amiga que estava presa junto com ela e a Agatha ficou famosa na prisão por envenenar as pessoas. Quando eu soube disso, na hora eu associei com o estado do meu pai e aí eu achei que na minha cabeça ela podia estar envenenando meu pai e eu fui lá, quebrei o pau com ela. Mas depois eu acho que eu acabei exagerando um pouco e eu posso ter passado um pouco dos limites. Eu já pedi desculpa e tudo mais." Irene levanta da poltrona, completamente perturbada com o que acabou de ouvir da filha. A víbora se lembra da vez que ficou paralisada na cama por conta de um chá que Agatha fez e que ninguém acreditou nela. Irene lembra dessa história para a filha e diz que a Agatha era a única pessoa que poderia fazer isso com Antônio. Seus olhos brilham com a possibilidade de acabar com a rival e diz a Petra que este é o momento perfeito para ela reconquistar o Antônio. Petra percebe que Irene está perdendo o controle toda vez que fala de Agatha e se preocupa com a saúde mental da mãe. Ela diz que Irene não precisa se preocupar com isso no momento. Irene abre um sorriso maléfico e diz: "Petra, meu bem, eu não tô ficando louca, muito pelo contrário. Agora é a hora de eu mostrar pra todo mundo e principalmente pro seu pai que eu sempre estive certa em relação a Agatha. E eu ainda posso conquistar de novo todos os bens que aquela maldita tirou de mim."
Quando Petra vai responder, Graça chega em casa e encontra Irene andando de um lado para o outro, visivelmente perturbada e estranha a situação da víbora. Petra diz que precisa ir embora, pois tem consulta com a terapeuta Marta, e pede pra Graça ficar de olho na sua mãe, para que ela não faça nenhuma besteira. Sem entender o que está acontecendo, Graça diz que vai ficar de olho na Irene e Petra se despede. Quando ficam sozinhas na sala, Graça pergunta a Irene por que ela está tão agitada dessa forma e a víbora diz: "É porque chegou, Graça, finalmente chegou a hora de eu acabar com aquela desgraçada da Agatha. Eu jurei pra mim mesma que eu ia acabar com a vida daquela mulher, principalmente depois dela ter conseguido me separar do Antônio. Agora parece que ela tá envenenando aquele imbecil, sabia? Mas é perfeito pra eu acabar com a farra daquela mulher." Graça fica horrorizada com o que Irene diz e afirma que nunca imaginou que Agatha fosse capaz de envenenar alguém. Irene afirma que Agatha é capaz de fazer coisas muito piores do que isso, mas que dessa vez o feitiço vai virar contra a feiticeira. Graça coloca a mão no peito com medo de Irene e diz que está ficando assustada com o comportamento da víbora. Irene diz que quem precisa ter medo dela é apenas a Agatha. Irene volta para o seu quarto e liga para o Luigi, exigindo que o italiano venha até a sua casa imediatamente. Ao chegar no local, Luigi é recebido por Graça e a moça diz que Irene está o esperando no seu quarto. Luigi chega na porta do quarto de Irene e a víbora abre a porta para o italiano entrar. Quando já estão dentro do cômodo, Irene diz que está muito decepcionada com Luigi. Luigi não entende o que Irene está falando e pergunta o motivo dela estar decepcionada. Irene encara friamente o italiano e diz: "Como assim, Luigi? Eu acabei de saber pela minha filha agora há pouco que a sua tia conhecia uma colega da Agatha da cadeia. Você nunca pensou em me falar nada? Que espécie de aliado é você? Era sua obrigação ter me falado isso assim que aquela louca da sua mãe te contou. Até porque você sempre soube que eu tava procurando alguma brecha pra acabar com a Agatha. Você nunca mais me decepciona assim, Luigi. Entendeu?" Luigi coça a cabeça quando Irene o acusa e pede desculpas para a víbora, dizendo que não contou nada na época, pois teve medo do que Agatha poderia ser capaz de fazer com eles, e afirma que teme pela segurança deles. O italiano também afirma que só contou para Petra agora, pois viu o estado terrível que Antônio estava e ficou preocupado que algo de grave pudesse acontecer com Petra. Irene afirma que Luigi terá a oportunidade de provar a sua lealdade e ela diz que precisa da ajuda do italiano para colocar em prática um plano terrível para acabar com a raça de Agatha e tirar o Antônio do seu domínio antes que seja tarde demais. Luigi senta na ponta da cama de Irene e pergunta qual é o plano que a víbora tem em mente. Irene se senta do lado de Luigi e diz que eles vão tirar o Antônio, intervir e salvar o Antônio das mãos de Agatha à força. Luigi olha para Irene confuso e diz que não entendeu o que ela quis dizer com isso. Irene respira fundo e diz: "É muito simples, Luigi. Você vai me ajudar a entrar de volta naquela mansão que eu nunca deveria ter deixado a princípio, é claro. E nós vamos resgatar o Antônio. Eu vou fazer questão de mostrar pra ele que aquela Agatha é uma mulher muito, muito perigosa. E agora que ele tá debilitado, eu vou conseguir tirar ele de lá e eu vou trazer ele pra morar comigo."
Luigi se assusta com o plano de Irene e diz que não seria tão simples assim resgatar Antônio, pois o fazendeiro pode não querer vir e a situação vai ficar feia para Irene. Irene afirma que não tem como seu plano dar errado, pois vai convencer Antônio a voltar para ela e revelar todos os podres de quem Agatha realmente é, e promete que vai acabar com a raça dela. Luigi olha para Irene com um olhar de dúvida, mas acaba cedendo e diz: "Então tá bem, Irene, você me convenceu. Eu também não suporto mais aquela mulher. E tenho medo que ela faça algo contra mim e contra Petra. Mas você vai ter que ir para a mansão junto comigo, no meu carro. E se a Agatha suspeitar que tô fazendo isso, aí sim que ela vai acabar comigo de vez." Irene diz para Luigi parar de ser covarde, pois ele tem muito mais a ganhar se ficar com ela. E afirma que se ele não agir, a Agatha vai agir contra ele, porque jamais vai permitir que ele fique com a sucessão. Luigi fica pensativo com a resposta de Irene e os dois partem para a mansão. Ao chegar em frente à mansão La Selva, Luigi estaciona seu carro e pede para Irene tomar cuidado para não ser vista por ninguém. A víbora pergunta se tem alguém em casa e o italiano afirma que só Angelina e Antônio estão na residência. Irene diz que não tem medo da governanta. Irene sai do carro olhando para os lados para não ser vista por ninguém e entra na mansão. Mas Angelina vê a víbora com Luigi e já imagina que Irene vai tentar fazer alguma coisa com Antônio e decide agir para ajudar a Agatha. Angelina vai até o seu quarto e liga para a Agatha, que está visitando uma das fazendas de Antônio. A Agatha se irrita e joga o celular no chão ao perceber o que está acontecendo. Durante a ligação, Angelina diz: "Agatha, você não vai acreditar em quem tá chegando aqui na mansão. A Irene, ela tá vindo com o Luigi. Eu não sei o que eles querem, mas certamente deve ser alguma coisa com o Antônio. Será que ela vai tentar fazer alguma coisa com ele? Daquela mulher a gente pode esperar tudo, né?" A Agatha sente seu sangue ferver ao descobrir que sua rival está na mansão e desliga o telefone. Ela deduz que Irene deve estar querendo ganhar pontos com o Antônio e que Luigi deve ter contado que Antônio passou mal. Agatha caminha em direção ao seu carro, jurando que vai acabar com a Irene de todas as formas possíveis, se a víbora tentar reconquistar Antônio novamente. Enquanto isso, na mansão, Irene e Luigi entram na sala e observam que não tem ninguém ali. Angelina se esconde para observar o que os dois vão fazer. Luigi diz a Irene que Antônio deve estar repousando no quarto e diz que ela pode ir lá visitar e aproveitar que Agatha não está em casa. Irene diz que nunca teve medo de Agatha e não vai ser agora que vai ter. Ela afirma a Luigi que vai abrir os olhos de Antônio para ficar junto dele novamente. Ao ver que Irene vai subir as escadas, Angelina resolve sair de seu esconderijo e surge na sala, dizendo que está surpresa com a presença de Irene lá e que ela não é bem-vinda. Luigi leva um susto ao perceber que Angelina notou que ele levou Irene para a mansão, mas Irene não demonstra estar nem um pouco preocupada e diz: "Eu te avisei, Angelina. Eu falei que eu iria voltar para essa casa e que no dia que isso acontecer, eu ia me tornar o seu pior pesadelo. E não é que esse dia tá cada vez mais próximo? Acho que você deveria começar a ficar preocupada. Ou talvez ir embora dessa casa com aquela desgraçada da sua amiga, porque eu vou levar o Antônio daqui comigo.
Quando Angelina tenta responder Irene, a Agatha entra com tudo na mansão, batendo a porta e jogando a sua bolsa no sofá. E grita: olha aqui, quem você pensa que é pra vir aqui na minha casa ameaçar minha amiga? Dizer que vai voltar pra cá e que eu vou embora? E ainda por cima afirmar que vai tirar o Antônio daqui? Olha, Irene, eu sempre tive muita paciência com você, mas eu acho que já tá na hora de você se conformar que perdeu o Antônio pra mim e que ele não quer te ver nem pintada de ouro. Aceita que dói menos, querida. Irene desce dos primeiros degraus da escada e caminha em direção a Agatha, encarando a megera. Ela afirma que já descobriu todo o seu plano de querer arruinar Antônio para conseguir pegar tudo o que é dele. E diz que não vai permitir que isso aconteça jamais, nem que para isso precise acabar com a vida de Agatha. Luigi fica preocupado ao perceber que o clima entre Agatha e Irene está ficando cada vez pior. Ele se aproxima de Angelina e diz que ela não deveria ter chamado Agatha aqui, pois algo terrível pode acontecer nessa briga. A Agatha gargalha e afirma para Irene que não tem medo dela, pois está para nascer alguém que ainda vai ter a capacidade de acabar com a sua vida. Irene encara a Agatha com todo o seu ódio e diz: você tá enganada, querida, porque esse alguém já nasceu e sou eu. A sua sorte é que você nunca cruzou meu caminho antes, mas desde que voltou pra Nova Primavera, você só quer acabar com a minha vida? Você conseguiu armar um plano pra me separar do Antônio? E agora você tá querendo acabar com o próprio Antônio. Pra quê? Pra você ficar rica e gastar todo o patrimônio que eu ajudei o Antônio a construir? Eu não vou permitir que você faça isso. E se você quiser tentar, você vai ter que passar por cima de mim, sua vagabunda. Ao terminar a frase, Irene não consegue se controlar e vai pra cima da Agatha e dá um tapa na cara dela. A mulher quase cai no sofá com o impacto do tapa. Luigi e Angelina arregalam os olhos, assustados com a reação e o ataque da Irene. Com a mão em seu rosto, Agatha encara Irene e diz que ela não deveria ter feito isso. A megera avança pra cima de Irene e devolve o tapa na cara. Irene puxa a Agatha pelos cabelos e arremessa a mulher em cima do abajur, que cai no chão, se quebrando em 1000 pedaços. Irene aproveita que Agatha está tonta e avança em cima da mulher, distribuindo um monte de tapas e socos. Agatha consegue se recuperar e dá mais um soco na Irene, pega um vaso e arremessa na direção dela. Irene conseguirá desviar do vaso e vai pular em direção a Agatha enquanto chama ela de vagabunda. As duas caem e rolam no chão, uma em cima da outra. Luigi e Angelina ficam desesperados com a briga das duas e tentam separá-las. Eles aproveitam que elas estão no chão e tentam puxar uma para cada lado. Elas estão tão descontroladas que acabam chutando os dois, fazendo com que eles se afastem. Irene e Agatha continuam se agredindo no chão, enquanto uma puxa o cabelo da outra e se xingam de todas as formas possíveis. A briga de Agatha e Irene é tão intensa que acaba acordando o Antônio, que estava dormindo no quarto. Ele se assusta ao ouvir barulhos de coisas quebrando e de gritos e se levanta da cama às pressas, pega a sua arma em seu armário e sai do quarto. Ao descer as escadas, Antônio fica completamente horrorizado ao ver a briga brutal de Irene e Agatha. O fazendeiro percebe
que também sobrou pro Luigi e pra Angelina, e percebe que os dois estão machucados, mas que não conseguem separar a briga. Antônio termina de descer as escadas e, ao chegar, saca sua arma e dá um grito, assustando Irene e Agatha ao ver a arma. Luigi e Angelina dão um grito de susto ao perceber que o Antônio está armado. Ao perceber que finalmente conseguiu separar as duas, Antônio diz: "Alguém pode me explicar o que é que tá acontecendo aqui? Vocês dois brigando como se fossem dois gados furiosos no pasto? Destruíram metade da sala, vocês estão ficando loucas?" Irene tenta se fazer de vítima e diz a Antônio que queria apenas fazer uma visita a ele, ao descobrir que ele tinha passado mal, e que Agatha ficou furiosa ao descobrir isso e a atacou com toda a sua força. Angelina decide sair da sala, ao ficar assustada com a cena que acabou de ver, enquanto Luigi tenta acalmar Irene. Agatha passa a mão em seus machucados, sentindo todo o ódio do mundo por Irene. A megera fica tão fora de si que não consegue sustentar o seu teatro e ameaça Irene ao dizer: "Ai, Antônio, você não vai acreditar no que essa mulher tá falando. Ela teve a coragem de olhar na minha cara e dizer que vai fazer de tudo pra te reconquistar e que ia te tirar daqui da sua própria casa. Essa mulher é completamente maluca, doente. Mas eu avisei que eu não tenho medo dela e eu repito, se você não ir embora daqui agora e ficar longe do meu marido e de mim, Irene, eu mato você. E essa surra que eu te dei hoje foi pouco." Antônio fica assustado com a reação de Agatha, pois nunca viu a mulher reagir dessa forma, e diz para ela se acalmar. Ele pede para Irene ir embora para não piorar as coisas e afirma que não tem o menor interesse em voltar para ela. Irene diz que vai embora e reconhece que perdeu essa batalha, mas que a guerra ainda está apenas no começo e que ela vai fazer a Agatha sofrer. Será que a Irene é a pessoa que vai conseguir salvar o Antônio da Agatha? Escreve aqui de qual cidade você tá me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as notificações.